Os Estados Unidos fizeram novos ataques aéreos contra os rebeldes Houthis no Iêmen. Essa é a maior operação militar americana no Oriente Médio desde que Donald Trump retornou à Casa Branca. Quem vai explicar essa ofensiva para a gente? Claro, ela, nossa Priscila Yasbeck, falando direto de Nova York. Conta, Priscila, boa tarde. Oi, Tainá, boa tarde, Uribe, a todos que nos acompanham. A ofensiva que começou, então, no sábado aos Houthis do Iêmen foi ampliada nessa segunda-feira e atinge não só a capital, Sanaa, mas também a cidade portuária de Hodeida, no Mar Vermelho, e também a província de Al-Jalf, que fica no norte da capital. Portanto, os ataques começaram na capital e agora se ampliaram também para esses dois locais. Os Houthis são um grupo rebelde armado xiita que é apoiado pelo Irã e que está em guerra com o governo internacionalmente reconhecido do Iêmen desde 2014. Enquanto os Houthis são apoiados pelo Irã, com o apoio também da Rússia, o governo internacionalmente reconhecido do Iêmen é apoiado pela Arábia Saudita, que tem também o apoio dos Estados Unidos. Por isso, esse conflito, que se estende já há mais de 10 anos, também é visto como um conflito indireto entre esses outros países e, inclusive, essas grandes potências envolvendo até mesmo Estados Unidos e Rússia nesse conflito e nessas tensões. Segundo o Ministério da Saúde dos Houthis, os mortos já chegam a 53, incluindo incluindo civis e também 5 crianças e 2 mulheres. Além disso, também os Houthis disseram que quase 100 pessoas ficaram feridas nesses ataques que acontecem dos Estados Unidos a diferentes regiões do Iêmen desde sábado. Essa ofensiva foi ordenada por Donald Trump depois que os Houthis, na semana passada, disseram que iam retomar os ataques a navios israelenses no Mar Vermelho. Essa rota do Mar Vermelho é uma rota importantíssima para o comércio marítimo global, representa 12 a 15% do comércio global, porque liga a Europa e o Oriente Médio à Ásia. Depois que os ataques Houthis começaram, no começo de 2023, muitos navios tiveram que fazer um desvio pelo sul da África, pelo Cabo da Boa Esperança, aumentando o custo do frete global. E os Houthis iniciaram esses ataques em solidariedade aos palestinos depois do início da guerra entre Israel e Hamas. O líder dos Houthis, em um pronunciamento nessa segunda-feira, disse que o grupo vai aumentar os ataques aos navios americanos. Inclusive, falou que o grupo lançou um ataque a um porta-aviões dos Estados Unidos. A agência de notícias Reuters, autoridades americanas falaram que interceptaram 11 drones que foram lançados pelos Houthis, mas que nenhum deles chegou perto desse porta-aviões. Também no final de semana, o secretário de Defesa americano, Pete Hegseth, disse que os Estados Unidos, no minuto em que os Houthis pararem os ataques aos navios, vão também cessar a campanha americana, mas enquanto os Houthis não pararem, a campanha americana vai ser implacável. E o presidente americano Donald Trump também acabou de se manifestar. Ele disse que ninguém deve se deixar enganar, que as centenas de ataques feitos pelos Houthis, segundo ele, mafiosos e bandidos sinistros baseados no Iêmen, que são odiados pelo povo iemenita, todos emanam e são criados pelo Irã. Foram as palavras de Donald Trump. E ele também disse que cada tiro disparado pelos Houthis será visto, deste ponto em diante, como um tiro disparado das armas e da liderança do Irã. O governo iraniano já tinha se manifestado sobre uma outra fala de Donald Trump no final de semana, dizendo que o Irã era responsável por financiar os Houthis e que seria responsabilizado por qualquer ameaça aos Estados Unidos. E, em resposta, um general iraniano tinha dito que os Houthis tomam suas próprias decisões e que Teherã também vai responder de forma decisiva se os americanos cumprirem suas ameaças. Só para finalizar, também a Rússia pediu que os Estados Unidos parem imediatamente o uso da força, e esses ataques americanos também são vistos como uma forma do governo americano de pressionar o Irã a ir à mesa para negociar sobre o seu programa nuclear. Uma tensão que vai se elevando não só no Oriente Médio, mas também trazendo manifestações dessas outras potências. Eu volto com vocês. Importante que nós não estamos apenas falando de uma questão política, estamos falando de uma questão econômica. Os Houthis têm atacado embarcações no Mar Vermelho, um local muito importante para importação, exportação e passagem de produtos, por exemplo, como petróleo. Então, por isso que Donald Trump se associa à Arábia Saudita nesse momento, para que a atividade comercial mundial não seja afetada. Obrigado, Priscila Yasbeck, por todas as informações.